Vamos visitar o Museu de Arte da Bahia. O Museu de Arte da Bahia fica no estado da Bahia, em Salvador, mais precisamente no Corredor da Vitória. Fundado em 1918, é o mais antigo do estado e um dos primeiros fundados no Brasil. Ele guarda em seu acervo artes visuais e decorativas de diversas coleções formadas desde o século XIX na Bahia. Ele está sediado no Palácio da Vitória, um edifício histórico de estilo neocolonial que já foi moradia de um rico comerciante de escravos no século XIX. Em seguida, virou Palácio do Governo e, no século XX, sediou a Secretaria de Educação. Vamos entrar? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Museu de Arte da Bahia. Esse edifício, que abriga o museu a partir de 1982, tem uma longa história anterior e, por isso, existem os elementos indicadores da importância dessa casa. A exemplo desta magnífica porta, era de uma casa que foi demolida no centro histórico, uma porta datada de 1674 e que, portanto, ao ser construída a Secretaria de Educação, trouxeram esta porta para, enfim, dignificar a entrada de uma Secretaria de Educação. Ao subir essa escada, vocês poderão apreciar essa magnífica escadaria em jacarandá com colunas torneadas, não é? Com essas figuras aqui, que são figuras da mitologia, Tritão, que é um deus marinho, filho de Netuno. Esse belíssimo piso de mármore, não é, que parece que lembra até quadros do século XVII, de Vermeer, das casas holandesas. O hall é revestido de azulejos do século XIX, não é? E vocês têm aqui embaixo, não é, muitas e muitas outras histórias para contar. Vamos dar uma volta pelo hall para conhecer mais? Essas estátuas estavam expostas numa praça pública de Salvador, em 1870. Estas estátuas de mármore de Carrara não têm autoria conhecida, porém representam as 4 estações . Também algumas representam figuras de indígenas tão singulares na Bahia. Essas estátuas são únicas porque sobreviveram à destruição feita pelo homem, praticada por o homem nesta cidade. Aqui nós temos uma peça de um escultor italiano que viveu e produziu entre o século XIX e o século XX. Este é um torso de uma figura que compõe o acervo deste escultor, que está na grande e monumental obra que ele realizou e que está posta nas praças desta cidade, como, por exemplo, o monumento ao 2 de julho, que fica na praça do mesmo nome, encimado pela figura do caboclo, do índio, que contribuiu muito para as lutas da independência no Brasil, porque na Bahia foi onde ocorreram realmente batalhas pela nossa independência. Esta é uma sala muito especial, fruto de uma doação importantíssima de um médico chamado Antônio Berenguer, que durante a sua vida ele resolveu colecionar madeiras. Essas madeiras que aqui estão, ele teve uma genial ideia de pensar a coleção em formas de livros. Ele então fez uma biblioteca de madeira. Cada armário desse tem 300 qualidades de madeira. Então vocês têm jacarandá, vocês têm cedro, tem ipê, tem vinhático, tem todas as madeiras brasileiras expostas nesses 2 armários.
que se esse senhor não tivesse morrido tão cedo, teria, em vez de 2 armários, 4. Porque ele teve esse gosto, portanto, de preservar talvez a maior riqueza do Brasil, e por isso o Brasil se chama Brasil, porque vem de pau-brasil. Talvez o que muita gente não saiba é que esses veios que estão aqui, por cada veio desse vai se contando a idade da árvore, né? Então isso é uma coisa muito curiosa. Na saída da sala, podemos ver essa obra do escultor baiano Mário Cravo Júnior. Essa escadaria conduz ao segundo pavimento do Museu de Arte da Bahia, onde a coleção de pintura e de arte decorativa estão expostas. Essa coleção de pintura, ela é um núcleo inicial do acervo do museu. Este núcleo era composto pela coleção do Jonathan Zabot, um inglês radicado na Bahia, e que, ao morrer, parte dessa coleção foi adquirida pelo governo do estado, formando então o núcleo inicial, que depois veio a compor o Museu do Estado, que hoje é o Museu de Arte da Bahia. Nesse hall, já podemos ver algumas obras importantes de artistas baianos, como essa pintura, uma alegoria da República de Manuel Lopes Rodrigues. Ela foi pintada num período em que ele foi bolsista do governo lá na Europa. Também faz parte do acervo esse banco, que pertenceu ao antigo Teatro São João, que pegou fogo em 1910 em Santo Amaro da Purificação, cidade do Recôncavo Baiano. Bom, agora que nós tivemos um aperitivo aqui nesse hall, eu quero convidá-los a conhecer um pouco da Escola Baiana de Pintura, o que se produziu nessa terra no final do século XVIII e durante todo o século XIX e início do XX. E a Escola Baiana de Pintura tem como fundador o pintor José Joaquim da Rocha, que infelizmente deixou de ser representado no museu. Ele era especialista em pintura em perspectiva dos forros das igrejas. Esse trabalho oficinal fez com que o pintor tivesse muitos discípulos. E alguns deles deram continuidade a essa demanda religiosa na Bahia do final do século XVIII e do século XIX. Alguns desses discípulos estão presentes aqui no museu, sendo os dois mais importantes, José Teófilo de Jesus e Antônio Joaquim Franco Velasco, que ficam aqui nessa ala. E aqui nós vamos ter pintura de cavalete, que é uma pintura que vai ser desenvolvida no século XIX e que já vai atender demandas civis e não somente religiosas. Como é o caso da morte de Lucrécia, que vocês estão vendo, aqui à esquerda, e à direita o rapto de Helena, que foi o estopim da guerra de Troia. E de modo que esses assuntos, assim como essas alegorias dos 4 continentes, que na época só eram conhecidos 4 continentes, onde a figura feminina, geralmente com as vestes típicas da Europa, dos ameríndios, da América, da Ásia e da África, estavam montadas em animais típicos e ao lado representações da flora, da fauna e das riquezas naturais, minerais de cada continente. Tanto Franco Velasco quanto José Teófilo fazem a transição do século XVIII para o século XIX, sendo que Franco Velasco é considerado um dos discípulos que desenvolveu um estilo dos mais pessoais, né?
Nessa ala, a partir daqui, nós temos estudos feitos por ele para a pintura de duas igrejas importantes da Bahia. Esses aqui para a igreja de Santana e esses de cá para a igreja do Nosso Senhor do Bonfim. A própria existência de estudos já demanda um trabalho diferenciado, que é um trabalho em que eles pensavam a obra antes no cavalete e depois então executariam no lugar. São visões desta cidade do Salvador, onde nós podemos apontar vários viajantes que aqui estiveram, ingleses e holandeses, e que procuraram esboçar, desenhar nossa cidade. Temos aqui gravuras do século XVII, da cidade do Salvador, que era a cabeça do Brasil, a capital do Brasil, cidade esta que está figurada com detalhes dos seus edifícios mais importantes, fortalezas, igrejas, o próprio elevador Lacerda aqui está. Inaugurado em 1873, ele é usado como transporte público da Cidade Baixa para a Cidade Alta e considerado também um dos cartões postais da cidade. Aqui já estamos passando para os ingleses do século XIX que andaram por aqui. Aqui está o barco dos viajantes ingleses. Aqui tem outra, também muito bonita, preciosa, é uma aquarela com a cidade, o perfil, o frontispício da cidade, que infelizmente não é mais este, ou o que há deste período está desfigurado. Aqui nós vamos encontrar uma representação já da cidade com os diversos monumentos que aparecem desde a igreja de Santo Antônio da Barra até a outra extremidade, que é a igreja do Monte Serra. Vamos subir para continuar a ver a exposição sobre a pintura baiana do século XIX? É por aqui. No século XIX, a Bahia ainda vivia uma demanda pela arte concentrada nas igrejas, mas também que já começava a variar, a ter uma demanda civil. Mais dois acontecimentos vão favorecer a institucionalização do ensino da arte. O primeiro, em 1872, a fundação do Liceu de Artes e Ofícios, e o segundo e mais definitivo foi em 1877, com a fundação da Academia de Belas Artes da Bahia. A partir dessa institucionalização, aquela relação mestre-discípulo continuará, mas de uma maneira escolarizada. O museu expõe peças, talvez das mais importantes, de um dos fundadores da academia, que era o baiano João Francisco Lopes Rodrigues, onde nós temos aqui algumas pinturas de natureza morta, e que nos atestam a competência desse pintor. E ele, juntamente com o pintor espanhol Miguel Navarre Canizares, fundam a Academia de Belas Artes, justamente se distinguindo do Liceu por se voltar para as belas artes, ou seja, para as artes que não eram úteis, né? As artes que eram para serem belas. O João Francisco já leva para a academia
como discípulo seu filho Manuel Lopes Rodrigues. Ele vai ser um dos bolsistas a se transferirem para Paris e para a Academia Rollian, né? E lá se aperfeiçoar na arte da pintura. E voltando, ele vai fazer uma grande figura aqui na Bahia. De modo que a escola vai mantendo essa relação de mestre-discípulos com a particularidade de propiciar, com bolsas governamentais, o estágio na Europa. Esse estágio na Europa fazia com que os artistas voltassem aprimorados. E alguns deles, tardiamente, no início do século XX, assimilaram o impressionismo. E essa assimilação do impressionismo vai ocasionar o desenvolvimento de um trabalho voltado para a paisagem urbana, a marinha baiana, e também para interiores de igrejas baianas, como esse que nós estamos vendo de Prisciliano Silva. Ele adequa a técnica impressionista de manchas, de pinceladas fragmentárias, a representação dos interiores das igrejas baianas. Ainda nessa linha de assimilação do impressionismo, mais dois pintores saídos da Academia de Belas Artes e com estágio no exterior compõem um acervo do museu: Mendonça Filho e Alberto Valença. Ambos trabalhando com a paisagem urbana soteropolitana, incluindo nessa paisagem a natureza, e, sobretudo, Mendonça Filho se fixando na marinha e nas cenas da vida dos pescadores na praia de Itaparica. Vejam que a luminosidade é impressionista, a pincelada também se aproxima muito do impressionismo, mas a temática é localizada, ou seja, é o encontro da luz. O que todos nós vemos nessa escola institucionalizada é uma base acadêmica que vai se mantendo mesmo com as assimilações impressionistas. Essa é a ala das artes decorativas, que através de ambientes criados com mobiliários e peças do século XVIII e XIX, demonstra ao visitante importantes aspectos da vida baiana. Numa sala, por exemplo, não pode deixar de haver um sofá, que isso se chama canapé, de 4 lugares, uma mesa de encostar, né, com a porcelana chinesa, o pote e as jarras aí em cima. Nós temos aqui a entrada uma belíssima arca de jacarandá e vinhático. Todas as casas baianas, dada a religiosidade do seu povo, não poderia deixar de ter, até mesmo numa sala, um oratório como esse. Nessa ala, nós temos também uma coisa importantíssima, que é a pintura que decora essa sala. Um dos quadros que chama a atenção é o Davi com a cabeça de Golias, da escola do grande pintor barroco italiano Caravaggio. Seguindo esses ambientes que nós procuramos formar para um entendimento do que seria uma evocação do que seria um quarto como a cama de dossel, feita num jacarandá baiano, que até hoje as pessoas ainda admiram essa beleza da madeira. As casas não tinham quarto de banho, então as pessoas, as senhoras, tinham que fazer as suas toaletes. Fosse com um bidé que está ali, fosse com uma bacia e uma jarra em opaline, que está aqui para ela lavar o rosto ao acordar. Esses objetos não estão aí apenas enfeitando. Eles apontam uma lembrança do que foi o seu uso no passado. Aqui uma sala com móveis Dom João V. Esse é um móvel que existia nas casas e escritórios a partir da metade do século XVIII. Isso é uma cômoda
com móvel composto, uma cômoda papeleira. Embaixo é a cômoda e aqui é o escritório para se colocar e guardar os papéis, os documentos, né? E tem uma coisa que faz assim o encanto dos visitantes, porque todo móvel desse tipo tem um segredo para se guardar documentos, para se guardar dinheiro, para se guardar joias, e tem uma gaveta escondida. Cada marceneiro fazia o seu segredo, não há duas papeleiras com segredo igual. Nós estamos numa sala do século XIX, quando o estilo império brasileiro começa a se afirmar através desses móveis que tem aqui. Aqui nós podíamos dizer que a vida da mulher no século XIX era um pouco isso que está aqui. Ela tocava piano, ela costurava, porque aqui estão as peças, aqui para guardar os alfinetes, aqui para guardar as agulhas, as tesouras. Aqui, essa peça daqui são pequenas costuras que depois eram guardadas aqui dentro dessas caixinhas. Depois ela é colocada assim, o móvel é fechado e a senhora teve 1 hora, 2 de lazer entre o pianinho e a costurazinha. Podemos olhar um retrato de uma senhorinha que ali está, não é, portanto, da época em que essa peça existia. Os leques eram objetos femininos que, além de espantar o calor, davam um ar chique às mulheres da época. Nós temos uma coisa assim, muito curiosa, raríssima de se encontrar, alguém que muito requintado, uma mulher muito requintada que tinha na sua casa um abridor de luvas em marfim para abrir a sua luva que estava com os dedos fechados. Portanto, é uma vitrine que pode se representar o mundo feminino e o requinte do mundo feminino do século XIX. A preocupação maior do museu é que suas coleções, tanto de artes visuais quanto de decorativas, consigam transmitir no futuro todo esse passado baiano. Queria dizer a todos aqueles que venham à Bahia, sejam moradores, sejam visitantes, que não deixem de vir a esse museu, porque vocês vão conhecer muito da história da Bahia aqui dentro. Eu queria agradecer, muito obrigado e espero que todos vocês venham visitar o museu. Se você é um dos que querem visitar o museu, aproveita então para anotar o endereço agora. Corredor da Vitória, Salvador, Bahia. Anotou?